Eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje nós estaremos passeando um pouco sobre as 7 constituições brasileiras, falando um pouquinho das suas características e como cada uma delas foi estruturada. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidades à nossa disciplina de História do Direito. Hoje estaremos fazendo um percurso, fazendo uma revisão sobre as constituições que nós estudamos anteriormente. Passaremos pelas 7 constituições, falando características principais de cada uma delas. Vamos então ao nosso primeiro slide. Primeira Constituição de 1824, Brasil Império. Apoiada pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs o seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Apesar de aprovada por algumas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, essa carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. As províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições são indiretas e censitárias. O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários de acordo com o seu nível de renda, fixado a quantia líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar a renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição que teve duração mais longa na história do país, num total de 65 anos. Aqui a gente tem então a primeira Constituição, que faz referência a toda essa formação no processo. É claro que ela vai ter uma influência dentro do pensamento português, a partir das diversas ordenações que nós tivemos no Brasil, e ela efetivamente vai construir também um novo cenário aqui, uma nova perspectiva no Brasil. Porém, nós podemos perceber que essa é uma Constituição que ainda atribui um poder máximo ao imperador. Essa relação do poder moderador, a gente percebe na própria Constituição do organograma, né, dessa Constituição, que o poder moderador ele está acima de qualquer um dos poderes, sendo sempre a última resposta ao imperador. Vamos então à próxima Constituição. Segunda Constituição de 1891, Brasil República. Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e econômico do país, com a abolição do trabalho escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para os centros urbanos e também o surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo parlamentarista franco-britânico, em proveito do presidencialismo norte-americano. O Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e chefe do governo provisório, e Rui Barbosa, seu vice, nomearam uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. O projeto escolhido vigorou como Constituição Provisória da República, até as conclusões da Constituinte. As principais inovações dessa nova Constituição, datada de 24 de fevereiro de 1891, são: instituição da forma federativa de estados e da forma republicana de governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, criação do sufrágio com menos restrições, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos, separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à religião católica o status da religião oficial, a instituição de habeas corpus, garantia concedida
sempre que alguém estiver sofrendo ou ameaças ou sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção, ir, vir, permanecer, por ilegalidade ou abuso de poder. Percebam vocês que essa Constituição nós já vamos trazer uma ruptura com o processo monárquico. Aqui, com a proclamação da República, nós vamos trazer então as primeiras características de uma reorganização e aspectos importantes que vão ser instituídos nessa fase. Consequentemente, grandes mudanças vão ocorrer em toda a sua estrutura e isso vai se estender desde o governo federal até mesmo os governadores e até os prefeitos, né, que vão se estabelecer nesse país. Então aqui a gente tem já esse processo da ruptura e nós temos então uma nova visão no Brasil, que é a partir então da primeira Constituição da República no Brasil. Vamos então à nossa próxima Constituição. Terceira Constituição de 1934, Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o país realizava nova Assembleia Constituinte instalada em novembro de 1933. A Constituição, de 16 de julho de 1934, traz a marca getulista das diretrizes sociais e adotada as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com o direito de voto às mulheres, mas mantendo a proibição do voto a mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo a jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, mandato de segurança e ação popular. Essa Constituição sofreu 3 emendas em dezembro de 1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo para coibir, segundo o texto, movimento subversivo das instituições políticas e sociais. No período da Segunda República, então, nós vamos trazer algumas inovações, nós vamos trazer uma expansão também através dos direitos estabelecidos para o trabalhador, algumas definições que são extremamente importantes dentro do processo do trabalho no Brasil, e também algumas instituições como a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, que vão ter um papel importante nesse cenário, que é a partir dessa relação da Segunda República no Brasil. Vamos então à nossa próxima Constituição. Quarta Constituição, de 1937, Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo. De inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. Entre as principais medidas adotadas destacam-se: instituição da pena de morte, suspensão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para a suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio de opositores do governo, eleição indireta para presidente da República, com um mandato de 6 anos. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrota do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou em vão sobreviver e resistir, mas a grande reação popular, com apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, após a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945. Aqui a gente pode perceber que Getúlio Vargas começa então com uma ação que é voltada na Constituição anterior relacionada a poderes, relacionada à questão de direitos
trabalhistas, né, estruturas que vão ser contempladas e criadas dentro do seu governo, mas em 1937 nós percebemos que aí nós temos uma relação contrária a toda aquela posição que foi apresentada anteriormente, né? Nós temos efetivamente uma aproximação muito mais forte com a relação de um governo fascista, que chega até um determinado limite, né, que as próprias Forças Armadas tomam o poder, né, e retiram de Getúlio Vargas para restituir o processo democrático que foi perdido nessa Constituição de 1937. Então, quando falamos dessa relação do Estado Novo, nós precisamos indicar que essa foi uma Constituição, em 1937, que trouxe efetivamente a restrição de grande parte das liberdades e direitos constituídos em períodos anteriores. Vamos então à nossa próxima Constituição. Quinta Constituição, de 1946. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934. Ela foi promulgada de forma legal após deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiram as tarefas da Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o estabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre os poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleições diretas para presidente da República, com um mandato de 5 anos. As demais normas estabelecidas com essa Constituição foram a incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Recursos ao Poder Judiciário, pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical, e condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. Destacam-se entre as emendas promulgadas a Carta de 1946, o chamado Ato Adicional de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa medida foi motivada pela crise político-militar, após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Com essa emenda prévia, consulta popular posterior, por meio de plebiscito, realizado em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista, escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Aqui, então, na Constituição de 1946, a gente pode perceber que foram efetivamente restaurados, né, alguns dos direitos que antes tinham sido cessados pela Constituição anterior. Então aqui a gente retoma, né, de forma mais ampla, embora tivemos aqui efetivamente a fase da renúncia de Jânio Quadros, que passou, né, para um sistema parlamentarista e posteriormente, após plebiscito, pela escolha popular, nós voltamos ao regime presidencialista. Então essa é uma das constituições importantes que nós tivemos, que efetivamente vão trazer então essa nova retomada com relação então às liberdades que já tinham sido constituídas em períodos anteriores. Vamos então à nossa próxima Constituição. Sexta Constituição de 1967, regime militar. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mais sintética do que a sua antecessora, essa Constituição manteve a federação com a expansão da União e adotou as eleições indiretas para presidente da República, por meio do colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição
foi emendada por sucessivas expedições de atos institucionais, que serviam de mecanismo de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares. Um deles, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cujo a primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados, vereadores, que passaram a receber somente uma parte fixa de seus subsídios. Entre outras medidas, o AI-5 destacam-se a suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e autorização para intervenção em estados e municípios. Aqui a gente tem todo um processo que foi instituído, embora nós tivemos em torno de 17 atos. Os mais conhecidos são do primeiro até o quinto ato, que definem basicamente grande parte dessa expansão do poder, né, do domínio que se teria no Brasil com relação ao controle de todas as instituições. O ato institucional número 5 foi efetivamente onde esse processo ocorreu, né, de uma forma mais intensa, onde você concluiu todo um processo de construção da ditadura militar no Brasil, cessando efetivamente todos e quaisquer direitos e ampliando o processo da censura no Brasil. Vamos então à nossa última Constituição. Sétima Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Em 27 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do regime militar. Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurava um novo arcabouço jurídico institucional no país, com a ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo o direito a voto aos analfabetos e aos jovens de 16 e 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, com a redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Outras medidas adotadas à Constituição de 88 foram: instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e à liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, criação do Supremo Tribunal de Justiça, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, criação dos mandatos de injunção e segurança coletiva estabelecidos no habeas corpus. Foi também criado o habeas data. Destacam-se ainda as seguintes mudanças: reforma no sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com o propósito de reforçar estados e municípios. Reformas de ordem econômica e social, com a instituição de políticas agrícolas e fundiárias e regras para o sistema financeiro nacional, leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, e alteração na legislação sobre seguridade e assistência social. Um dos grandes papéis que nós temos nessa relação da chamada Constituição Cidadã faz-se referência dentro desse cenário de redemocratização, trazer novamente diversos aspectos pelos quais foram deixados em outros momentos. E aqui a gente traz uma nova discussão
as novas perspectivas e as novas demandas de uma sociedade que vai se construindo a partir de princípios democráticos. Espero que tenha contribuído com vocês aqui essa retomada, essa passagem histórica que nós fizemos sobre as constituições e nos encontramos então na nossa próxima aula.